Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hélio Responde aqui no canal do Pava. Este é aquele vídeo em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Hoje temos mais 4 perguntas e a primeira delas se desdobra em 4 também, porque teve algumas pessoas que solicitaram a mesma coisa. E a primeira delas aqui é a Juliana, que recebeu 21 curtidas contando com o Pava, que pergunta o seguinte: Hélio, fale sobre essas suas vidas passadas, gratidão. Além dela, o Bruno, o Evandro dos Santos, parente do Jordelei dos Santos, e o Gustavo também fizeram a mesma indagação sobre o penúltimo Hélio Responde, que eu comentei sobre essa questão. Essa questão sobre as vidas passadas, né? A gente já falou um pouco aqui no canal sobre a questão da rememoração e da lembrança dessas nossas existências na matéria anteriores e também das nossas existências no período entre vidas, que a gente vai falar hoje aqui também. E o Pava já colocou muito bem de que se fosse para nós lembrarmos, nós realmente lembraríamos. Isso não é de suma importância para o nosso aprendizado no momento atual. Mas eu recordo de algumas e não tenho a certeza se esta é a 4ª ou a 3ª encarnação minha na Terra, já comentei isso, o Pava já me deu os pêsames por este motivo. Lembro de uma primeira que existi e vivi num contexto celta e druida e que eu lembro principalmente dos momentos mais difíceis, de mais impacto da minha vida. Lembro também de alguns ensinamentos que tive dentro daquela cultura, mas o que mais marca é o que mais nos impacta. E eu vou, para não estender muito aqui, contar dos momentos que mais me impactaram. E o que mais impactou foram os momentos das mortes ou do abandono destas existências e o que isso repercutiu também. Foi num momento onde o Império Romano estava se expandindo as suas fronteiras para a região do norte da Europa e houve necessidade de entrave, de conflito com o meu povo. E foi nesse momento, nesse contexto, que eu deixei a matéria. Eu estava preparando-me e indo para o confronto em guerra e não cheguei nem a entrar em combate físico mesmo, porque tomei um dardo, uma flechada no centro do peito e acabei deixando a matéria naquele contexto ali. Mas olha que interessante, eu me senti e senti também todo o meu povo como sendo vítima de uma questão de expansão territorial. Isso gerou muita raiva na minha consciência e o que o plano espiritual fez depois disso? Me colocou para encarnar justamente dentro do Império Romano para me trabalhar essa questão. Mas eu não consegui muito bem lidar com isso e naquele contexto subsequente, na próxima vida, foi ali que eu encarnei então e não consegui trabalhar isso. E desenvolvi muita raiva e por essa minha raiva, por essa minha rebeldia, eu tornei-me um escravo em Roma e também abandonei a matéria após um ferimento em uma arena. Creio ter sido de um animal, não lembro exatamente qual o animal, mas morri por perda de sangue, perda de demasia de sangue. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu achei interessante? Comentei no início que não é interessante a gente fixar as nossas experiências nessas vidas passadas, porque justamente são passados. A gente não deve colocar e ficar presos ao nosso ego passado, nem nesse nosso ego presente nós devemos permanecer. O que podemos levar sim aos aprendizados que todas essas experiências geraram, trazer para a nossa vida atual e da nossa vida atual também. Não nos prender, pegar os aprendizados das nossas experiências, nossas experimentações e seguir adiante. Inclusive, tenho contato mediúnico mais facilitado com essas egrégoras que eu tive um maior contato na primeira encarnação na Terra, que é dentro dessa tradição celta e druídica, enfim. Mas comentei, inclusive, há 2 dias atrás na meditação mundial, que estes amigos espirituais não gostam que eu fique venerando e em contato muito com essa personalidade, porque a vida não quer que nós fiquemos estagnados num determinado contexto. Eu devo focar, e todos nós devemos sim focar, no aprendizado divino que cada tradição traz consigo e tocar a nossa vida em diante, sem muito apego ao passado,
colocando a nossa consciência no presente, que é aonde a gente vai melhor usufruir de todas as experiências. Adelita Coutinho diz o seguinte: olá, tem uma pergunta um pouco vergonhosa, diz ela. Não achei vergonhoso, mas tudo bem, vamos lá. É um pouco extenso aqui o texto, eu vou me ater nesse primeiro momento. O que vocês acham de aplicativos de relacionamentos? Eu acho uma ferramenta imparcial e podendo ser muito boa ou podendo ter um uso não tão bom assim. Tudo vai depender da utilização que o ser humano der para esta ou para aquela ferramenta. Nesse contexto aqui, os aplicativos de relacionamento. Se nós analisarmos, estatisticamente todas as pessoas que utilizam esse tipo de relacionamento, na maioria elas procuram esses aplicativos para ter relacionamentos sexuais, né? É claro que isso também não tem nada de negativo. Aliás, é uma das formas muito belas e bonitas, se feita com respeito, com carinho e com honra, do ser humano encontrar um prazer manifestado no chakra sexual, esse prazer divino. Agora a pergunta que fica aqui é com qual objetivo que tu está a buscar estes aplicativos, né? Se for questão de apenas busca para satisfação sexual, tu vai encontrar ali um resultado muito fácil e muito rápido. Agora, se for para ter um relacionamento talvez mais profundo, não digo que tu não encontre nesse contexto. Encontra também, porque existe de tudo. Mas vai ser um pouquinho mais difícil. A dica que eu dou é levarmos a fundo a lei do magnetismo, a lei da atração, né? Sermos uma boa pessoa, sermos aquilo que nós esperamos dos outros também, que aí naturalmente, quer seja num aplicativo de relacionamento ou quer seja nas nossas experiências cotidianas, a gente vai trazer para a nossa vida pessoas que têm afinidade magnética e energética com a nossa própria. E aí tudo fica mais tranquilo, a gente consegue encontrar uma alegria naquele relacionamento com uma facilidade muito maior do que se não fosse dessa forma. Espero ter respondido sua dúvida. A Sandra Sevas diz: olá, Hélio. Olá, Sandra. Muito bom ter você respondendo nossas questões. Também acho muito bom. E ela coloca duas indagações aqui. Como faço para desenvolver o meu eu interno? É uma boa pergunta. E eu diria que não tem como nós não desenvolvermos o nosso eu interno. Quando a gente observa, por exemplo, uma criança que nasce, naturalmente ela vai desenvolver-se fisicamente até chegar ao ponto de começar a engatinhar ou até mesmo andar e vai começar a fase das experimentações, né? Vai começar a pegar tudo que vê pela frente, vai começar a entender o mundo de alguma forma. E naturalmente isso vai gerar um crescimento, vai gerar valores e ela vai ter no futuro um certo banco de crenças que vai fazer as experiências da vida dela no futuro. Da mesma forma acontece conosco. Embora a gente tenha crescido, a gente segue desenvolvendo-nos fisicamente, a gente segue experimentando e experienciando várias situações de vida. E quer a gente queira, quer não, isso vai desenvolver o nosso eu interno. Vai chegar um momento que a gente poderá e deveremos escolher. Continuaremos desenvolvendo-nos desta forma? Isso é saudável para a nossa consciência, para a nossa vida? Ou a gente pode pensar, não, dessa forma não é a melhor maneira. Então, pelo nosso livre-arbítrio, a gente escolhe experimentar e nos desenvolver de uma nova forma que seja mais leve, mais tranquila para a gente. E eu vejo que tudo que se aproxima do amor, tudo que nos traz satisfação, é a melhor forma de desenvolver este nosso eu interno. E o que isso altera na nossa vida, que é a segunda pergunta e colocação que tu disse aqui, eu diria que nós nos tornamos mais felizes, mais íntegros, mais plenos, mais pacíficos, mais amorosos. Porque quando nos aproximamos da atmosfera do divino e do amor, é só isso que podemos levar conosco também. Felicidade, alegria, contentamento e amor e tantas outras formas de êxtase. Muito obrigado e passaremos à última pergunta do vídeo de hoje, que é da Leide Arcanjo. Por que são mais raras ou mais difíceis as lembranças dos períodos intermissivos? Quer dizer, entre uma reencarnação e outra.
Nós sabemos que o corpo astral ou o perispírito, o corpo espiritual, o corpo de luz, tem tantas denominações, ele é também matéria, né? Uma matéria com uma densidade e frequência diferente dessa matéria física, mas é também matéria. E todas as experiências que nós angariamos neste outro nível de matéria é o cérebro equivalente desta matéria que armazena todas as informações. E quando a gente ingressa num corpo numa frequência diferente, seja aqui a frequência física, todas as nossas experiências são armazenadas também neste cérebro compatível à frequência que nós estamos agora. E um nível, ele não tem tanta relação com o outro. Por isso que é difícil, não impossível, mas é mais difícil, bem como tu colocou, a gente lembrar das nossas experiências em corpo espiritual, em corpo astral, do que lembrar das nossas experiências de outras vidas anteriores, sendo na matéria física. Espero ter esclarecido e até o nosso próximo vídeo, até o próximo Hélio Responde. Deixe aqui embaixo as suas perguntas para que eu responda na quarta-feira que vem. E até lá, fique na paz.